Graça e paz a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos na presença do Senhor mais uma vez, para estarmos falando com os irmãos, né, sobre o assunto de comunicação. Eu sou o Cláudio. Eu sou a Graça. Nós somos casados há 25 anos, vamos fazer 25 anos agora em outubro, né? Nós já estamos, né, nós somos casados, a gente já participou, já passou muita coisa, já vivenciamos muita coisa, e nós queremos nesta noite, né, conversar um pouquinho com vocês, né, sobre comunicação, sobre como lidar com esse assunto. É um assunto muito importante, é um assunto que gera sim muitos conflitos, né, no casamento, e nós queremos trazer à luz algumas coisas, né, algumas coisas que no decorrer do dia, no decorrer da nossa vida tem acontecido, e nós queremos que vocês, né, não passem isso que nós passamos. Amém. Assim, ainda sobre a apresentação, nós moramos em Jandira, temos 2 filhas. Temos a Vitória e a Esther. Nós participamos do grupo aqui do Jandira Teresa já há 24 anos mais ou menos. Somos da direção, trabalhamos com casais há mais de 15 anos, né? Deus tem nos dado este compromisso, essa graça de estarmos na presença dele, trabalhando com casais. Então hoje nós vamos falar, né? Nós temos um público, quem vai estar nos ouvindo, quem vai estar nos assistindo, são pessoas que já são casadas há mais de 20 anos, né? Provavelmente outras pessoas, outros casais que têm menos anos de casados, né, vão estar assistindo também, porém eles já vão aprendendo o que não fazer, né? O que fazer e o que não fazer, porque a comunicação é algo, sim, é algo normal, todo mundo se comunica, mas como dizia o velho guerreiro, né? Quem não comunica se estrumbica, né? E nós precisamos se comunicar, nós precisamos ter a nossa vida no dia a dia, se comunicar, falar e ser ouvido, ouvir, precisamos prestar atenção no que o outro diz, formas de expressão, né? Nós já temos 25 anos, hoje eu conheço a minha esposa muitas vezes pelo olhar. Quando ela olha para mim, a forma que ela olha, eu já sei se eu fiz alguma coisa errada ou não, né? Se está tudo bem ou não. Muitas vezes o jeito que eu falo com ela no celular, no telefone, a voz dela já me indica alguma coisa. Isso nós precisamos prestar atenção. Isso é convivência, isso é viver o dia a dia, né? Isso é cuidados, são cuidados que nós precisamos ter no dia a dia, né? E nós precisamos trazer, né? Todos os dias nós precisamos estar prestando atenção um no outro. Para isso, nós vamos ter um versículo base que está em Tiago 1,19. Né? Você pode ler para nós, meu amor? Amém. Vamos lá. Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Amém. Então, que esse versículo ele seja a base da nossa vida, né? Sejamos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para se irar. Principalmente se irar. Se irar é o que mais temos que ser tardio, nós temos que atrasar muito. Mas ouvir é importantíssimo. Ouvir o que o outro diz, né? Prestar atenção, estar atentos aos detalhes, né? O casamento ele é feito, né, muitos detalhes, muitas coisas. A esposa, né, o marido, muitas vezes ele dá sinais, né? E a gente precisa estar prestando atenção. Eu quero falar assim, falar é fácil, falar todo mundo fala, né? A primeira coisa, uma das primeiras coisas que nós aprendemos na vida quando nascemos é falar e andar. Mas o falar, ele é muito fácil, né?
nós podemos falar coisas que depois nos arrependemos. Nós podemos falar coisa que não agrada a outra pessoa. E podemos falar por falar algo que não vai trazer, né, à luz nada de bom, né? Falar é fácil, se comunicar que é o difícil, né? Muitas vezes nos expressamos realmente aquilo que queríamos falar. Eu falo algo, mas não consigo alcançar aquilo que eu queria falar. Posso falar algo, posso falar muito, mas atingir muito pouco a outra pessoa. Posso atingir muito pouco a minha esposa, né? O homem, ele é muito... fala, a mulher, ela é sentimento. Então, muitas vezes, o que eu falo, né, vai alcançar uma determinada região, né, da mente dela, que não era aquilo que eu queria falar. Então, importante prestar atenção. Maridos, prestem atenção, ouça, né? Preste atenção no que você vai falar. Quando você fala, a primeira pessoa que ouve é você. Sua boca está do lado do seu ouvido, então preste atenção. O Cláudio, você falando tudo isso, né? E veio aqui nos meus pensamentos essa questão da fala, da comunicação. É algo que a gente acaba aprendendo com o tempo, né? Muitas coisas a gente aprende com o tempo, né? E falar o que no momento certo, né? Isso é muito importante, muito mesmo, né? E assim, já passamos por experiências, né? Dessa forma que a gente acaba errando, mas a importância é estarmos nos atentos, né? Para estar aprendendo no nosso dia a dia, né? Então, assim, o Cláudio falou, homens, né? Fique atento em ouvir a sua esposa, né? E aí também eu quero deixar um recado para as mulheres, né? Mulheres, né? Estejam atentas, né? Aí fale com o Senhor. Eu vou dizer assim, fale com o Senhor, sim. Muitas vezes, naquele momento, né? A gente acaba falando algo que desnecessário, né? Mas assim, é isso que eu quero deixar, assim, uma dica, né? Falar, dependendo do assunto, o momento certo, o lugar certo, a hora certa, né? Isso é muito importante, né? Então, e muito interessante esse momento, né? Porque muitas vezes a gente fala algo e a gente fala porque a gente já quer saber naquele momento a resposta da nossa fala, e aí muitas vezes a forma da gente falar, a resposta não é aquela que a gente gostaria de ouvir, né? Então isso é muito importante, né? A comunicação, a hora certa, no momento certo, né? E é isso. Uma boa comunicação dentro do lar, ela é saudável, ela é responsável por toda a harmonia. Muitas vezes, se um lar não tem comunicação, ela não tem harmonia, é difícil os relacionamentos. Quando se conversa tudo sobre tudo, né, fica muito mais fácil de se resolver qualquer coisa. Agora, existe uma coisa que é muito pior do que depende do que você fala, é o não falar. O não falar eu creio que é a prática pior que tem dentro de um lar. Muitas vezes o marido ou a esposa se calar e não falar aquilo que ele pensa, né? O não falar, ele traz decepção, ele traz amargura, traz frustração na vida das pessoas. Então, amados irmãos, não deixem de falar. Mesmo que, assim, que a sua opinião ela não prevaleça, mesmo que a sua opinião não seja aquilo que vai resolver, mas fale porque quando você fala, o outro, né, o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, ele sabe qual é a sua opinião, ele sabe o que você expressa, o que você gosta, o que você pretende. Porque, infelizmente, na nossa vida,
de aconselhar casais, a nossa vida que nós temos vivido, nós temos visto muitas pessoas que se calam. Preferem se calar, preferem não falar, preferem assim, se abster de omitir a sua opinião por causa de ou o comportamento do outro, ou a forma com que o outro se expressa, né? Ou porque o outro fala melhor do que eu, o outro ele tem estudo, não. Coloque a sua opinião. É importantíssimo falar, é importantíssimo expor aquilo que você pensa, né? Sobre qualquer assunto, sobre todos os assuntos. A opinião do marido e a opinião da esposa, ela é importantíssima. São as nossas opiniões que nós, né, tomamos uma decisão. Eu tenho que saber a minha esposa sabe a dela. Nós colocamos isso na mesa, nós colocamos isso no jogo para depois nós termos tomarmos a decisão. Então é importantíssimo que se fale. Dentro disso, da questão de temos que falar, temos sim. E eu ainda volto com o mesmo pensamento, né? O falar. Só que a gente precisa só entender, eu tenho que falar. Mas assim, muitas vezes, às vezes a gente escuta, né? Pessoas falar que eu não falei ou deixei de falar, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que tem coisas que, às vezes, dependendo do nosso estado, de como nós queremos resolver a situação, é importante se calar. A gente só precisa entender isso, né? O falar é importante, certa, nós né? temos que falar, porque se a gente não fala, o outro, a gente quer que o outro saiba o que está no nosso pensamento e não é assim, né? Então, assim, é importante o falar e o importante momentos, não falar naquele momento, deixar para falar em outro momento, mas que seja falado, mas que seja resolvido, esclarecido, né? Aquela situação. Importantíssimo. É como nós lemos, né, aqui em Tiago 1,19, né? Que todo homem seja pronto em ouvir, tardio em falar. Mas não é que tardio em falar se ele tiver em contenda, mas é sempre bom colocar na hora certa, como a minha esposa é prudente, na hora certa ela sabe colocar as coisas, sabe colocar as suas ideias, as suas opiniões, e nós, os homens, né, nós precisamos ouvir o que elas estão dizendo, ouvir o que as esposas, porque o homem, a mulher ela é muito sentimental, né? O homem é emocional, rápido, né? A gente, né? E a mulher não, a mulher ela quer, né, ser ouvida, ela quer ser compreendida. É só um testemunho para vocês, né? Muitas vezes, antes, quando a minha esposa estava trabalhando com autoescola, e aí eu chegava em casa, ela falava, e revoltada, e brava, e que estava nervosa. Eu só falava uma coisa assim: deixa isso para lá, fecha essa autoescola, vende essa autoescola, deixa isso para lá. Depois eu fui entender que ela não precisava da minha opinião do que fazer. Ela só queria falar, só queria me expressar, colocar tudo o que aconteceu. Então, maridos, tem essa sacada, essa percepção. A sua esposa, ela quer falar. Ela não quer que você, resolva o problema para ela. Ela quer somente expor a opinião dela. Amém? Outra coisa que, gera uma divergência na nossa cabeça, né, o que é melhor, ouvir ou escutar, né? Interessante a gente pensar sobre isso, porque tem diferença. Parece que é a mesma coisa, né, meu amor? Mas ela tem uma diferença, né? Ouvir é uma coisa, escutar a outra. E eu fui buscar no nosso, né, dicionário, no Aurélio, o que significa ouvir. Ouvir significa perceber pelo sentido da audição, dar atenção, atender, escutar. O que significa escutar? Estar consciente de que está ouvindo, ficar atento para ouvir, dar atenção a, esforçar-se para ouvir com clareza. Então, amados irmãos, a partir de hoje, nós não vamos mais ouvir, nós vamos escutar as nossas esposas.
parar, prestar atenção, olhar no olho dela, saber o que ela está falando, entender o que a esposa quer dizer. Esposa, faça isso com seu marido, ele precisa falar com você. Não fique lavando a louça, não fique arrumando a casa enquanto seu marido está falando. Pare, sente. Esses minutos de você sentar, marido e esposa, para conversar, para trocar ideias, é importantíssimo. Porque quando eu paro e sento para ouvir a minha esposa, eu estou dizendo para ela, você é importante. O que você está me dizendo é importante para mim. Então, vamos a partir de hoje parar e escutar a nossa esposa. Não só ouvir, porque ouvir é aquilo como dizem, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Agora, quando nós escutamos o que ela diz, né? Prestamos atenção, a gente vai ouvir não só o que sai da boca, mas o que sai do coração, né? Então, irmãos, sim, numa conversa, na comunicação dentro do lar, o ouvir, o escutar, ele representa mais de 50% da boa comunicação. Então, se nós, sem falar nada, nós pararmos, né, para escutar o que a nossa esposa diz, nós já estamos falando muito para ela. Quando nós estamos mostrando para ela que ela é importante, que aquilo que ela está dizendo é bom, que aquilo que ela está dizendo é importante para nós. É muito bom, né, quando a gente, né, está preparando algo, né, para compartilhar, para dividir, né, porque somos os primeiros a aprender, né. E esses dias, últimos dias aí, que a gente estava preocupado, olha, temos que fazer a ministração, temos, né, e naturalmente a nossa comunicação, a gente foi aprendendo bastante coisa, né, assim, no natural, na prática, né, então assim, porque quando se fala de comunicação, não é um assunto, né, que é difícil de entender, mas ele é difícil do dia a dia, às vezes difícil de fazer, né, e a gente acaba levando assim de uma forma, mas assim, o que eu quero dizer é que a gente aprendeu muito esses dias, e aí quando o Cláudio falava alguma coisa, né, então eu já lembrava do assunto da comunicação para ver se estava ok ou não, né? E então é isso que eu quero dizer, a gente acabou aprendendo, né? Assim, tudo que a gente está passando não é algo que de repente a gente vive 100%. Não é que somos 100%. 100%, mas nós estamos aprendendo, né? Mas a nossa vida precisa ser no dia a dia, né? Com bastante transformação, aprendizagem, mudança, né? Nós precisamos prestar atenção nisso, né? Acho que isso é importantíssimo para a nossa vida, para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, para a nossa família, porque quando os nossos filhos nos veem conversando, quando os nossos filhos percebem que nós temos uma boa comunicação dentro de casa, de olho, né? Entre nós e com eles, então isso gera neles um conforto, uma tranquilidade, que quando eles precisam falar alguma coisa, eles não vão ficar preocupados se fala ou não, né? Eles sabem que tem uma boa comunicação. Agora, se eu sou uma pessoa dura, uma pessoa difícil de se relacionar, qualquer coisa eu estou irado, qualquer coisa eu estou nervosa, eu tenho certeza que nem a minha esposa, nem a Graça, nem as minhas filhas vão chegar em mim para contar alguma coisa. Porque, assim, dessa forma acaba perdendo a autoridade, né? Sim. Qual autoridade a gente vai falar algo, né? Se um dos nossos filhas, né, escutaram uma conversa indevida, e então é bem complicado, né? E uma coisa que a gente precisa prestar atenção, o celular ele é muito bom, mas ele também é muito ruim. Então pode ser que se eu estivesse conversando com a minha esposa e com o celular na mão, será que eu estarei escutando ou estarei ouvindo o que ela está me dizendo? Então, né, quando a minha esposa estiver falando, a sua esposa, o seu marido estiver falando, é bom que você pare, deixa o celular. O celular nós usamos para trabalho, usamos ele para a igreja, para tudo.
mas tem hora que ele precisa ficar de lado. Tem hora que precisa, ó, o olho no olho. Tem hora que nós precisamos parar, sentar, né, para resolver, né, para conversar. Conversar é coisas bobas. Hoje nós estávamos conversando e a minha esposa falou assim: ah, você é muito fofo. Eu perguntei para ela: eu sou fofo de gordo ou de fofoqueiro? Verdade. Aí, né, caímos na risada, caímos na gargalhada. Mas você viu como que a comunicação precisa ser clara, precisa ser esclarecedora? Posso ser fofo de carinhoso, de bonzinho, né? Eu falei mas fofinho, mas posso ser fofo de gordo, posso ser fofo de fofoqueiro, né? Mas foi bom porque a gente hoje, né, no decorrer dos dias, a gente conversando, a gente percebeu como que uma palavra, ela dá uma dúvida, né? Duplo sentido, né? Então ele muda muito, mas foi muito bom que a gente descontraiu, a gente deu risada, a gente estava concentrado na palavra e depois a gente acabou dando risada. E nós também queremos conversar com vocês sobre comunicação tópica e relacional. Para isso, nós vamos mostrar para você, minha esposa vai apresentar para você esse livro, né? Olha que lindo esse livro. Esse livro, ele é do Greg T. Hill, é Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. Esse livro, ele faz parte deste curso, né, que é o curso Alianças, que nós no grupo a gente ministra, né, curso de alianças, e ele fala muito sobre comunicação, e ele traz à luz comunicação tópica e relacional. Aí você vai falar assim, mas comunicação tópica, como que é isso? Né? Vamos esclarecer. A comunicação tópica, ela é aquela do dia a dia, né? Aquela: meu bem, dá uma água para mim, meu bem, olha, precisamos resolver isso, meu amor, precisamos resolver aquilo, precisa trocar a lâmpada, Essa é a comunicação tópica. A comunicação relacional não é aquilo que eu falo, mas é o que ela ouve, é a forma com que ela ouve. Então nós precisamos prestar atenção nisso, porque isso é muito importante, né? E o inimigo das nossas almas, Satanás, ele sabe muito bem manipular isso, né? Quem já fez o curso Casados para Sempre, lembra-se do bornal, né? A semente, qual que semente que você vai pegar? Do bornal de Deus ou do bornal de Satanás? Então, a comunicação tópica e relacional, ela parece um negócio muito conceitual, mas ela é muito importante no dia a dia. Ela traz uma luz, ela traz uma clareza para que a gente preste atenção, para que nós aprendamos a prestar atenção no que o nosso cônjuge está falando e o que o inimigo está trazendo até nós. Isso é importante, porque muitas vezes eu posso dizer algo bom para minha esposa, algo que seja prazeroso para a Graça, algo que seja assim, né, que eu acho que vai ser bom para ela, só que quando chega essa mensagem, né, a tópica vai, aí quando chega a relacional, o que o inimigo falou no coração dela, falou no ouvido da Graça, né? E eu marquei, nós fizemos um exemplo aqui para ficar claro, né? Eu tenho a minha esposa ela é linda, né, maravilhosa, né? Mas eu gosto que ela fique mais linda. Mais maravilhosa. Então, suponhamos que eu chegue numa quinta-feira, falo assim: meu amor, no sábado, pela manhã, nós vamos sair de casa às 9h30, nós vamos passar no salão da Isabel, nossa irmã aqui de Jandira, né, para você fazer o cabelo. Nada combinado com a Isabel. Para você, nem a propaganda com a irmã. Não. Mas assim, né, você vai lá, faz o cabelo, faz uma escova, faz a unha das mãos, dos pés, né, e depois a gente vai almoçar fora, a gente vai passear, vamos fazer qualquer coisa. Ótimo. Mensagem perfeita, que todas as mulheres querem ouvir. Agora, o que o inimigo de nossas almas chega lá e fala no ouvido da Graça? Tá vendo? Ele tá dizendo que você tá feia. Seu cabelo tá desarrumado, suas unhas estão horríveis, né? Que você não se cuida. Ele precisa lembrar disso. Ele precisa ficar te chamando a atenção. Olha que coisa feia. Seu esposo, seu marido precisa ficar te chamando a atenção, te levando num salão.
Você entendeu como que é diferente? E aí, se isso acontece, qual vai ser o resultado do nosso passeio no sábado? Né? A gente vai almoçar fora, vamos passear. Acabou. Né? O que vai gerar? Automaticamente a graça vai se fechar, porque o coração vai endurecer na hora, isso é normal, né? E ela vai, e aí começa, né? Automaticamente, se o inimigo lançou essa semente, a pessoa plantou, aí vem outras, e vem outras. Começa a falar no ouvido. Então nós precisamos prestar atenção no que eu falo e o que a graça ouve, e vice-versa. Ela pode me falar alguma coisa, por exemplo, meu amor, eu preciso trocar a lâmpada que queimou lá do nosso banheiro, o que eu posso ouvir? Eu não presto mesmo. Nem para trocar uma lâmpada eu presto dentro de casa. E o inimigo, ele é mestre nisso. Nós sabemos. Né? Nós sabemos que o inimigo, ele é muito bom nisso. Então nós precisamos prestar atenção. Quando, né, vocês estiverem conversando e vira esse tipo de pensamento, qual que é a atitude correta? Meu amor, eu entendi isso. Foi isso mesmo que você quis dizer? Eu acho que é a melhor forma. Né? A Graça poderia falar assim, meu amor, Cláudio, né? Quando ela me chama de Cláudio, eu já fico com medo, porque eu já sei que ela tá brava. Cláudio, você quis dizer que eu sou relaxada? Você quis dizer que eu não me cuido? Né? Porque isso vai dar um break, isso vai quebrar o que o inimigo tem para dizer, né? O que o inimigo tem plantado. Então, amados irmãos, isso, e eu já prestei atenção, eu já comecei, depois que eu li esse livro, depois que a gente começou, eu já comecei a me policiar sobre isso, porque o inimigo, ele vem com unhas e dentes contra nós. Ele não quer, isso que nós estamos fazendo hoje é inadmissível para o Satanás. Nós estamos sentados, conversando com vocês, falando sobre comunicação, falando sobre relacionamento. O inimigo não quer isso. O inimigo não quer. Ele quer simplesmente que eu fique de cara feia com a minha esposa, e aí é uma sequência. Vai acontecendo, e ele vai tratando, ele vai falando, e ele vai minando, ele vai plantando coisas na nossa vida, né? E nós precisamos quebrar isso em nome de Jesus. Não é que nós somos bons, não. Nós temos o sangue do Senhor sobre a nossa vida. Nosso casamento, eu e a Graça, 25 anos atrás, nós fizemos uma promessa para o Senhor. Né? Nós estávamos em 3 naquele altar. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Porque isso o Satanás não quer. É a mesma coisa você parar e ouvir essa ministração que nós estamos fazendo hoje. Né? Muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas vão, né, acontecer para impedir, mas nós não podemos, nós precisamos quebrar em nome de Jesus. Diga, meu amor, você queria dizer algo? Não, tudo amém. bem. É que quando eu emendo, eu vou embora. Então, nós precisamos, né, a comunicação relacional, ela é muito importante. Ela é importante para as nossas vidas, ela é importante para a nossa casa. Nós não podemos dar ouvido ao que o inimigo tem a dizer. Nós só precisamos falar, né? Falar, e se alguma coisa machucou, alguma coisa, você se sentiu mal, pare. Pergunte para o outro, é isso que você quis dizer? Está certo? Né? Não acusando, mas tentando entender. Porque como a minha esposa me chamou de fofo, eu falei para ela, fofo? De gordo? Ou de fofoqueiro? Mas ela me disse, não, meu amor, é que você é fofinho, que você é muito delicadinho. Ai, que bom. E eu me senti o cara. Importantíssimo, meus irmãos. Então nós precisamos, né, realmente nós precisamos tomar cuidado, porque assim como diz na palavra, né, o inimigo, ele é como o leão, ele está às espreitas, ele está às voltas, né? Ele veio para matar e destruir. O que ele quer no nosso casamento? Destruir. Um casal feliz, uma família feliz, é tudo que o inimigo não quer nesse mundo. Né? Ele quer sim nos atrapalhar, ele quer sim nos tirar do foco, nos tirar da presença de Deus, tirar as nossas vidas diante do Senhor. Né?
E Ele quer, né, que nós não sejamos felizes, né? Ele quer que nós sejamos assim amargurados, que sejamos tristes, e Ele vem plantando, Ele quer plantar, né? Mas nós não podemos aceitar a semente do bornal de Satanás. Nós precisamos pegar a semente do bornal de Deus. Eu quero ler outro versículo com vocês, que está em Efésios 4, 25. Amém. Amém, meu amor? Amém. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém. Por isso, deixai a mentira, né? E falar a verdade. Isso é imprescindível. Isto, num casamento, é o que gera confiança, é o que gera alicerce, é o que gera sustentação no casamento, é a verdade. Aconteça o que acontecer, faça o que fizer. Fez coisa errada, fale para o seu cônjuge, converse, conte a verdade, não tente esconder, porque, como nós dissemos, o inimigo da nossa alma, ele é mestre em trazer à tona todas as mentiras. Dizem que as mentiras têm perna curta, né? Mas é que o inimigo das nossas almas, ele encurta a mentira. Então, irmãos, não temos que ficar escondendo. Fizemos coisa errada, nós, os maridos, né? Muitas vezes nós fazemos coisas sem consultar as nossas esposas, sem consultar a nossa casa, né? E aí tentamos esconder. Falo isso, né? Eu, Cláudio, já fiz, já deixei de contar muitas coisas para minha esposa. Mas hoje, qualquer coisa que eu vou fazer, aqui em casa é a primeira coisa que eu chego e falo para minha esposa: meu bem, vou fazer isso. Ou já fiz isso. E aí é assumir a responsabilidade. Não é jogar para debaixo do tapete, né? Principalmente nós homens, a gente acaba gastando muito dinheiro com carro desnecessário ou com outras coisas, né? Sem consultar a esposa. Eu, como trabalho com loja de roupa, tendo muitas mulheres, eu vejo muita mulher que compra coisas, compra roupas e esconde do marido, não fala para ele. Eu falo muitas vezes para ela lá, fala para ele, né? É importante que a mulher compre uma roupa, que a mulher vá num salão de cabeleireiro, é importante que ela se arrume. A mulher se sente bem desse jeito. Nós homens não somos tantos, mas a esposa sim. Então, comprou? Olha, comprei, né? Fiz. Porque quando você não conta a verdade, o inimigo fica te acusando. O acusador das nossas almas fica toda hora te trazendo à tona aquilo. Quando você fala, acabou o argumento dele. E assim, Cláudio, de repente aconteceu alguma coisa, o seu esposo fez algo e depois percebeu que não foi tudo bem, que não devia ter feito, ou enfim, né? E se ele resolve, quando ele resolve falar, né? Então, nós, mulheres, a gente tem que pedir a direção de Deus, porque por nós mesmos, né? Certamente, nós não vamos compreender, mas tudo isso, né? Essa compreensão, essa fala, né? Essa comunicação que é necessária ser falada, e não importa da forma, se foi uma coisa que deu errado, né? Então, quero dizer que a gente tem que pedir a direção de Deus, né? Para entender e não acusar e não transformar a coisa pior, né? Então, assim, se há a comunicação, se há a fala ali, né? Então, é o momento de consertar o que for possível, né? Então, assim, de orar, de dizer, olha, não, aconteceu, agora tudo bem, a gente precisa mudar de outra forma, né? Então, isso é muito importante, né? Então, esse escutar é o compreender, é ter um coração ali que possa ajudar, né? Então, não adianta a gente querer tentar
deu algo errado e tentar de uma forma por nós mesmos, né? Então a gente tem que ter essa compreensão, né? De pedir ajuda e tentar ajudar e perdoar e ficar tudo bem para o nosso relacionamento, para o nosso dia a dia, o nosso casamento, né? Ele continue, né, na presença do Senhor. Liberar o perdão, né? Perdoar, não acusar, não ficar remoendo, trazendo à memória aquilo do passado. Aquilo e depois ficar falando novamente. Não. Né? Resolveu, perdoou, resolveu. Nós somos um só. Se a Graça fez alguma coisa errada, eu vou ser responsabilizado por isso junto com ela. Então, melhor maneira, resolvermos, né? Vamos resolver, acabou, botou-se uma pedra sobre isso, oramos, perdoamos, liberamos. Isso é o melhor dos mundos. Isso é que tem que acontecer. Nada de qualquer coisa ficar jogando na cara, ficar trazendo à tona. Não, o que for perdoado, esquece, deixe de lado, esquece. Amém? Estamos chegando no final, né? Queremos agradecer a atenção. Se você está nos ouvindo, é sinal que você esteve conosco todo esse tempo. Foi um prazer enorme estar aqui. Essa foi a primeira de muitas, em nome de Jesus, que nós vamos fazer. Queremos estar à disposição dos irmãos, à disposição da igreja, né, para estar trabalhando, né, para estar falando. Não queremos dizer que somos bons, que somos... Não, nós precisamos melhorar muito. Já caminhamos bastante, mas precisamos ainda andar muito, andar bastante ainda na presença do Senhor. Queremos dizer para vocês que o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem algo muito bom, tem algo especial, né, para a casa de vocês, para o casamento de vocês, para a família de vocês, como Ele tem para nós. Ele tem nos honrado, tem nos abençoado muito. Somos muito gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Então, meus irmãos, eu quero agradecer, né, aos irmãos que nos chamaram para estar aqui, né, que nos deram essa oportunidade, e falar para os irmãos que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos nos comunicar, nós precisamos falar, nós precisamos estar constantemente conversando entre nós. Para tudo, para qualquer coisa, é importante a comunicação, é importante conversar, é importante entender, é importante se expressar. É muito importante no nosso casamento. Eu diria que é essencial a comunicação do marido e da mulher. Nós precisamos estar nos falando sempre, constantemente, e sempre estando debaixo da graça do Senhor. Esse é o mais importante. Primeiro Deus, primeiro a graça do Senhor, depois a nossa família, a nossa casa, e para mantermos a nossa casa bem, a nossa casa feliz, a nossa casa cheia da bênção do Senhor, nós precisamos conversar, nós precisamos nos comunicar, nós precisamos expor aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos, a forma com que nós pensamos, e ouvir, né? Escutar o que o nosso cônjuge tem a dizer, ou escutar o que ele está falando, prestar atenção. Muitas vezes o nosso cônjuge fala por gestos, né? Depois de tantos anos de casado, a gente conhece, a gente sabe que a expressão facial, né, a forma dele se mexer já quer dizer uma frase, e nós precisamos estar atentos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar próximos um do outro, e temos que nos amar. Amém. Eu gostaria, assim, só de, bem rápido, né, deixar, assim, algo que nos últimos tempos, aí, nos últimos dias de isolamento, né, eu acabei, assim, descobrindo muita coisa, né? Infelizmente, nesse momento de pandemia, né? Mas, assim, a gente tendo que ficar mais dentro de casa, né? Mas a gente precisa fazer do momento
o melhor possível, né? E esse melhor possível, eu quero dizer assim, que eu encontrei na palavra de Deus, na Bíblia, né? Então, logo que começou o isolamento, eu e o Cláudio, nós fizemos um propósito de iniciar uma leitura juntos, né? E aí eu falei assim pro Cláudio, Cláudio, vamos ler nós dois, até porque eu vou ficar assim, eu preciso ficar com você, eu vou ficar bem à vontade. Na leitura, o que eu não entender, eu vou te perguntar, né? Então, assim, eu procurei fazer desse momento algo de bom, né? E eu quero dizer assim para os irmãos que está sendo assim maravilhoso, né? A gente, na medida do possível, a gente tem procurado separar um momento para a nossa leitura, né? E tem sido muito bom, porque assim, o nosso cônjuge, a gente faz pergunta que às vezes a gente não teria coragem de perguntar em outro momento, né? Em uma outra reunião, meu Deus, né? Às vezes coisas simples, né? Que possa aparecer na palavra de Deus que a gente não entende ali no momento, e aí a gente precisa ter essa pessoa, né? Que a gente não tem vergonha, que a gente fica bem na liberdade, né? E a gente tem procurado, assim, nesse momento aí de isolamento, eu creio que Deus tem cuidado de cada um, né? Eu tenho certeza que Deus tem cuidado de cada casal, de cada família, né? E assim, a nossa esperança seja no Senhor mesmo, né? E louvado seja Deus. Amém. Glórias a Deus. Fiquem com Deus, que o Senhor cuide das suas casas. E nós estamos orando por vocês. Amém. Amém.